Quando eu me casei, eu tinha 16 anos e o meu marido tinha 17 anos. Eu perdi a minha virgindade com ele. E logo os meus pais descobriram e os pais dele também descobriram. E como eles eram muito rígidos, eles obrigaram a gente a casar. Então a gente se casou e com o tempo a gente foi aprendendo a gostar um do outro. Porém, o meu marido ele não gostava muito de sexo. Mas como eu era muito nova e naquela época eu não sabia quase nada, eu achava que era normal um casamento ser daquele jeito. Eu não tinha uma referência boa de casamento, então na minha cabeça o casamento era aquilo ali e tava tudo certo. A gente ficou 4 anos assim, até que um certo dia, depois de muito tempo casada, eu precisei ir ao dentista. Eu comecei o tratamento e eu fui 3 vezes seguidas sozinha no consultório dele. E essas 3 vezes que eu fui, ele me tratou assim, normal, como eu acredito que ele trate todos os pacientes dele. Até que um dia o meu marido me acompanhou e foi comigo. E nesse dia que meu marido foi comigo, o dentista tratou a gente assim, extremamente bem. Só que muito bem, muito melhor do que ele me tratava. Beleza. Eu precisei retornar no consultório novamente outro dia e nesse dia eu fui sozinha. E assim que eu entrei no consultório, o dentista já começou a jogar umas conversas, tipo, nossa, você é tão nova, já casada, tão bonita, por que casou tão cedo? Sabe, falando essas coisas assim? Mas a conversa ficou nisso mesmo. Então, na hora de ir embora, ele perguntou pra mim se podia me adicionar no Facebook e eu disse que sim. Ali deu a entender que ele estava interessado em mim. E eu não vou mentir que eu gostei. Eu gostei daquela sensação, sabe? De sentir que alguém estava interessado em mim. Então eu cheguei em casa e entrei no Facebook. E assim que eu entrei, realmente ele tinha mesmo mandado a solicitação. Eu fui e aceitei. E a partir daí, sempre que dava, a gente sempre trocava ideia. Até que um dia ele me chamou para sair. Eu fiquei morrendo de medo, mas eu fui. A gente saiu para almoçar e depois a gente acabou ficando. Naquele dia eu voltei para casa, sim, com um peso sim na consciência. Só que ao mesmo tempo que eu tava com aquele peso, eu tava muito feliz. Fazia muito tempo que eu não sentia, sabe, essa sensação maravilhosa. Eu tava muito feliz. Tudo bem, tudo certo. Um belo dia eu tô deitada pra dormir e recebo uma mensagem. E quando eu fui ver quem que era o meu dentista. E na mensagem ele falava que ele ia fazer um churrasco na casa dele e que ele fazia muita questão que a gente fosse. A gente, no caso, era eu e o meu marido. Eu fiquei meio com medo na hora de mostrar aquele convite pro meu marido e sei lá, ele desconfiar de alguma coisa. Mas como eu queria muito ir, eu acabei mostrando a mensagem pra ele. E foi tudo tranquilo, ele não desconfiou de nada e ainda aceitou ir no churrasco. Até que chegou o dia do churrasco e a gente foi. Chegando lá, tava bem tranquilo, tinha poucas pessoas. Até que conversa vai, conversa vem, conversa aqui, conversa ali. Eu percebi que o meu marido e o meu dentista fizeram uma amizade, começaram a conversar e eles não pararam mais. O meu medo era do dentista, sei lá, tipo, beber muito e acabar soltando alguma coisa. Mas até que deu tudo certo, correu tudo bem. Enfim, até que se passou vários dias desde aquele dia do churrasco. E desde o dia do churrasco, o meu dentista ele não me mandou mais nada, nenhuma mensagem. E como eu tinha uma consulta próxima com ele, eu também resolvi não mandar nada e, sei lá, conversar com ele pessoalmente. No dia da consulta, eu cheguei lá, entrei na sala dele e eu percebi que ele estava muito quieto. Não falou muito comigo, ele só falou o básico realmente sobre o trabalho dele mesmo. E eu fiquei totalmente sem entender nada. Então eu resolvi também não falar nada, ficar quieta. Aquele dia eu fui embora super incomodada com aquela situação. Então eu desencanei, decidi deixar isso pra lá. Então, um tempo depois, arrumando o guarda-roupa, eu achei uma blusa de frio no guarda-roupa do meu marido. E eu lembrei que eu já tinha visto aquela blusa no meu dentista. Eu corri pra internet pra ver se eu achava alguma foto do dentista com aquela blusa pra eu ter certeza que eu não tava louca. E eu achei. Então eu salvei a foto e assim que o meu marido chegou,
Cheguei nele, mostrei a blusa, mostrei a foto e falei pra ele, o que que é isso daqui? Ele olhou pra mim, super calmo, e disse que a gente precisava conversar. Ali eu gelei. Ele foi super honesto comigo em tudo. Contou que depois do churrasco, ele e esse meu dentista, eles começaram a conversar e que ele acabou descobrindo um sentimento pelo meu dentista. Sentimento que ele já havia sentido por outro homem, porém que ele ficava confuso. E por conta dos nossos pais, ele tinha muito medo de se expor. E disse que ele não aguentava mais viver uma vida de mentira, porque ele não era feliz comigo. Então eu perguntei pra ele se eles estavam tendo um caso, e ele disse que sim. Só que até aí eu percebi que ele não sabia de nada sobre eu ter ficado com o dentista também. Ai, gente, mas eu fiquei tão mal com aquela situação. Porque quando eu achei que alguém estava realmente interessado em mim de verdade, a pessoa estava só me usando. Então, naquela mesma semana, a gente anunciou para nossa família a nossa separação. Eu pensei que ele não ia querer falar o motivo, mas ele acabou falando. A nossa família quase deserdou a gente. E hoje, atualmente, o meu ex-marido é casado ainda com esse meu dentista. Eu não me consulto mais com esse meu dentista. Eu não sei explicar bem qual foi o meu sentimento com tudo isso, mas a minha raiva maior que eu tenho é do dentista. A raiva é por ele ter me usado. Ele podia muito bem ter sido sincero ou chegado direto no meu marido, não precisava passar por mim, mas enfim. Ao mesmo tempo, eu sou muito grata por tudo isso ter acontecido, porque hoje eu realmente estou vivendo a minha vida. Eu moro sozinha, tenho meu trabalho, me sustento e faço tudo que eu sempre tive vontade de fazer. Mas eu não fazia por medo da minha família e também porque eu era casada.